Olá, eu sou o Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim, e hoje estamos aqui com o Edson, especialista em bonsai da empresa Bonsai do Campo. E hoje vamos falar sobre pragas e doenças do bonsai. Tudo bom, Edson? Tudo bem, bom dia. Quais são os principais problemas do bonsai? Certo, é um prazer estar aqui, com vocês. E os bonsais, eles não são diferentes das plantas que a gente encontra no jardim. Os problemas que a gente encontra de pragas e doenças são muito parecidos, se não as mesmas, né? Então a gente primeiro vai dividir para que vocês entendam o que são pragas e o que são doenças, né? As pragas normalmente são os insetos, né? Ou os aracnídeos, ou alguns bichinhos que atacam as plantas, raspando, sugando, prejudicando, normalmente libera alguma substância tóxica para a planta, e os sintomas desses ataques a gente verifica claramente nas folhas, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma planta com pulgões. Pulgões são afídeos, são pequenos insetos que atacam principalmente os brotos novos das plantas, né? Sugando, causando uma toxina e prejudicando o crescimento delas, né? Aqui eu tenho um outro exemplo de praga muito comum, que são as cochonilhas, que um dos sintomas é deixar a planta com esse aspecto enegrecido, né? Que o excremento da cochonilha é uma cauda doce e é onde cria um fungo chamado fumagina que se alimenta desse açúcar. E a cochonilha, ela também libera uma substância tóxica para a planta e são pequenos carapaçazinhas que grudam no tronco e que causam um dano geral nela, causando secamento de galhos ou elas ficam atrofiadas. É um outro exemplo de praga muito comum que vocês vão encontrar em bonsai. Tem muita gente que acha que está atacada só por fungo, né? Por isso que fica com eles chamam de Sim, pó preto, né? Ou de pó fumagina. preto, né? Mas é uma consequência secundária do ataque de cochonilhas, né? Então, para combater isso, tem que entrar com inseticida. Tem que entrar com inseticida e eu recomendo um óleo mineral também, que esse óleo vai ajudar a fazer uma limpeza desse fungo preto que cria-se nas folhas. Perfeito. Tá? Eu posso citar como outras pragas também muito comuns, deixa eu pegar uma tesoura aqui. No ficus, por exemplo, a gente tem algumas pragas que enrolam as folhas, que são os chamados trips. Se a gente for abrir uma folhinha dessa, a gente vai ver os pequenos insetos e ovos deles ali. Então são pragas importantes também que atacam principalmente o bonsai de ficus, que é um bonsai muito popular de interior, como o Carlos havia falado. Outra praga muito comum é o ácaro. O ácaro não chega a ser um inseto, ele é um aracnídeo. Mas eu posso complementar ainda alguns que eu não tenho aqui de insetos, que seriam as vaquinhas, né, que comem as folhas, cujo sintoma as folhas aparecem cortadas, a própria formiga cortadeira, que também tem essa característica, as lagartas, que normalmente atacam também os bonsais, que fazem esse sintoma de pequenos cortes, como se a folha tivesse sido comida, né? Mas assim, o ácaro eu acho importante mostrar, porque é um tipo de doença que muitas vezes você não enxerga a olho nu, a não ser os sintomas. Por exemplo, aqui a gente tem uma caliandra, bonsai de florífera, com ácaro. O ácaro são pequenas aranhas que formam às vezes como sintoma uma pequena teiazinha na planta e são aranhazinhas minúsculas que raspam as folhas dos bonsai ou das plantas e deixam ela com um aspecto bronzeado ou queimado, né? É muito comum a gente ter problema de ácaro nas coníferas também. Aí elas ficam com esse tom, digamos assim, amarelado. Aqui é um lado que não tem ácaro, que houve um crescimento normal dos brotos apicais. Esse lado já tem um ataque de ácaro, então os brotos ficam encruados, né? A planta não consegue brotar de uma forma uniforme e parelha. Então é bem característico de sintoma de ácaro. Assim como também a gente tem nos bonsais de folhas caducas, como esse aqui, que é o Acer de Sojô, uma atrofia dos brotos apicais, que são sintomas bem característicos de ácaro também. A folhinha começa a engruvinhar, nós temos uma teiazinha aqui, depois nós vamos mostrar com detalhes para vocês, mais de perto esses problemas, assim como os produtos, né, que a Forte Jardim tem aí para combatê-los. Então, gente, isso é muito importante. Hoje em dia, os produtos domissanitários e a realidade brasileira é diferente.
A gente é muito agradecido à Forte Jardim por ter essa oportunidade de estar apresentando vários produtos de toxicidade baixa que vocês devem ter em mão na casa de vocês para prevenirem e combaterem as principais pragas das plantas. Para controle de ácaro, o que você geralmente recomenda? O ácaro, ele tem algumas alternativas para você controlar, mas existe o enxofre, que na verdade ele tem duas ações. Ele é um fungicida e ele atua também como acaricida. Então seria interessante uma pulverização de enxofre nessas plantas que você percebe em ácaro. E é importante salientar que o ácaro ele ataca muito plantas que ficam por muito tempo em interior. Por exemplo, vocês têm bonsai do interior, que vocês mantêm muitos dias dentro de casa, é muito comum os ácaros afetarem. Ou algumas plantas que tenham deficiências nutricionais, plantas mais fracas, mais debilitadas. Então, o que vocês devem fazer é fazer uma pulverização semanal com enxofre, para que vocês não tenham esse problema de ácaro em casa. Então também uma planta bem nutrida, no ambiente ideal, isso ajuda também a evitar pragas e doenças. Então assim, um dos critérios ideais para que a planta não sofra ataque de ácaros, doenças, pragas, é que ela esteja num ambiente ideal, que é um dos primeiros critérios para você adquirir um bonsai, como o Carlos explicou no vídeo anterior. Então uma planta bem nutrida também, bem adubada, você usando um bom adubo, um Forte, Colt ou qualquer outro tipo de fertilizante da linha Forte, você vai estar fazendo com que dificilmente essa planta seja atacada por esses insetos. O ácaro é muito comum em plantas que ficam em interior por muito tempo. Elas pegam pouco sol, pouca ventilação, então normalmente aparece esse problema de brotação falha, de ácaros. E o ácaro, depois nós vamos demonstrar, você pode identificar também batendo as folhas numa folha branca e onde você vai enxergar depois os ácaros caminhando, que são pequenas aranhazinhas que vão caminhar no papel, porque elas são microscópicas, né? E o outro sintoma também seriam essa brotação desuniforme aqui. Edson, então você falou pra gente sobre as pragas do bonsai. Perfeito. E qual que é a diferença de pragas e doenças? Ótimo. As pessoas confundem muito pragas e doenças em relação aos produtos que precisam adquirir para combater uma coisa ou outra. As doenças, elas já são causadas por fungos, bactérias e normalmente os sintomas são bem diferentes do ataque de pragas, porque as doenças normalmente causam ferrugens, manchas, amarelecimento também de plantas, seca de galhos. Então eu tenho aqui alguns exemplos de doenças para mostrar para vocês. Eu tenho o Cotoneaster, que esse seria um pré-bonsai, que ele está com um problema de antracnose. A antracnose ela causa essas manchas marrons nas folhas, alguns secamentos de galho e quando nós temos a planta com o início desses sintomas, está na hora de a gente entrar com um fungicida da linha Forte aí para a gente combater o problema. Outro exemplo de doença que eu posso citar é alguma espécie de frutífera. Aqui eu tenho uma frutífera, por exemplo, uma nectarina anã, que tem uma doença chamada furo de bala, que causa umas manchinhas e depois elas caem e fazem uns furinhos na folha. Então é outro tipo de doença que a gente pode lançar a mão e controlar com a linha Forte Jardim. Os fertilizantes à base de cobre, eles ajudam também a combater doenças? Muito, ajudam muito. O cobre ele tem um efeito preventivo bastante interessante. Então eu recomendaria que vocês fizessem pulverizações preventivas, né? Com um produto à base de cobre, mesmo antes da planta ter algum sintoma de fungo, para que vocês possam estar prevenindo o aparecimento. Porque é sempre melhor você prevenir do que você ter que depois entrar com um produto de ação mais sistêmica, mais curativa. É muito mais difícil depois você controlar uma vez o fungo já instalado, né? E Edson, muita gente pergunta também se aquela folha atacada por fungo, ela recupera. Dá para fazer alguma coisa para ficar mais bonito esse bonsai que foi atacado? Dá sim, pessoal. Os fungos, né, normalmente causam manchas nas folhas e existem muitas espécies de bonsai, principalmente as folhosas, que a gente pode eliminar as folhas. Aqui eu tenho, por exemplo, uma pitangueira com antracnose. O que eu posso fazer é fazer uma desfolha, tirando as principais folhas atacadas, para que a gente possa também eliminar essas folhas, ou queimar, ou jogá-las num saco plástico e deixar longe da planta.
para depois efetuar o tratamento os tratamentos de pulverização, visando já o aparecimento de folhas novas e sadias. Então, normalmente essas pulverizações aí com fungicidas, elas devem ser feitas semanalmente, até que você perceba que a planta, que as folhas novas das plantas não venham mais com o sintoma. Então, às vezes são necessárias 2, 3 pulverizações semanais para que você possa cortar o ciclo da doença. Outro detalhe muito importante é que existem alguns fatores que contribuem para o aumento da incidência de doenças, principalmente de fungos, bactérias, que seriam o excesso de umidade. Então, vou repetir novamente, plantas debilitadas, com falta de adubação, mantidas dentro de casa por muito tempo, elas são plantas que baixam a imunidade. Então, são plantas muito mais suscetíveis a esse tipo de ataque. Então, tomem cuidado também com plantas muito encharcadas, com excesso de água e o calor também, normalmente o verão, o calor intenso. Quando a gente associa esses fatores, excesso de umidade e calor, é que a gente vai ter mais problemas de fungos e doenças, perfeito? E esse foi o vídeo sobre controle de pragas e doenças em bonsai. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Edson. Sim, eu que agradeço, de poder ter falado desse tema tão importante no mundo do bonsai. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo.